Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter o segundo vídeo da série Pintando Personagens de Livros e o escolhido dessa vez foi Teto para Dois, da Beth O'Leary. Esse daqui foi o primeiro 5 estrelas do ano. Para fazer essa pintura eu tô usando o sketchbook da Cactus e a paletinha de aquarela da Jane Davenport, que eu acho super fofo. Também vou usar aí alguns pincéis, meus pincéis preferidos. Eu separei esses 4, são da Da Vinci e só esse menorzinho que é da Rafael. Mas eu amo essa marca, as sedas são maravilhosas. Vou usar também um papel toalha para limpar o pincel e um potinho para colocar água. E aí, claro, né, para o desenho eu vou precisar usar lápis, apontador e uma borracha. A primeira coisa que eu faço quando eu quero pintar alguma referência de livro, eu fico procurando no Pinterest pessoas que foram similares àquilo que eu imaginei quando eu estava lendo o livro. No livro, né, a descrição que tem do nosso personagem masculino é que ele é um enfermeiro. E eu não sei se isso é uma característica que veio na minha cabeça quando eu tava lendo, ou se realmente o livro fala. Mas na minha cabeça, era uma pessoa com características indianas. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Pinterest, fiquei procurando homem indiano, enfermeiro, e acabei pegando algumas referências para poder fazer esse desenho, já olhando mesmo no Pinterest as pessoas que foram similares àquilo que eu tinha imaginado quando eu estava lendo o livro. Para a Tiff, nossa personagem feminina, né, eu escolhi uma foto dessa atriz, que eu não me lembro o nome dela, mas ela é a Suki, de Gilmore Girls, uma série que eu gosto muito, e quando eu estava lendo o livro, pela descrição que tinha, só me veio essa atriz na cabeça. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso, procurar as referências no Pinterest. Depois que eu escolhi todas as referências que eu ia usar, eu comecei a fazer um esboço bem assim, solto mesmo, só pra ver onde que cada personagem ia ficar na pintura. A minha ideia era fazer eles dois perto um do outro, né? Não queria fazer só um retrato, queria que realmente fosse como se eles tivessem tirado uma foto juntos, estivessem ali interagindo. E aí eu fiz essa composição. Eu comecei a fazer o retrato primeiro do Leon, porque ele estava do lado esquerdo e como eu sou destra, eu gosto de começar a pintura da esquerda para a direita. Quando eu começo ao contrário, eu acabo manchando a pintura toda, apoiando a mão em cima do que eu já fiz, né? Então eu comecei a ir pelo Leon, foi isso que eu imaginei dele. Eu não sei, realmente, como eu falei, eu não sei se foi porque no livro falava que ele tinha características indianas ou se eu imaginei isso em algum momento da minha cabeça e fiz dessa forma, né? O livro inteiro eu só conseguia pensar que era uma pessoa que tinha características indianas. E eu achei muito difícil fazer esse esboço. Vocês vão ver aí durante o processo que eu tô apagando e refazendo 1 milhão de vezes, principalmente os olhos. Porque pra mim, lendo o livro, era muito nítido que ele tinha características indianas e esses olhos juntinhos. Então eu não tava conseguindo, assim, passar essas características pro desenho. E aí foi bem difícil pra mim fazer esse desenho. Apaguei, refiz 1 milhão de vezes até ficar, assim, a cara do que eu imaginei. O Leon, ele é um enfermeiro, né, como eu falei, que trabalha com cuidados paliativos, sabe? Ele acompanha pessoas que já estão com a doença ali mais debilitada, pessoas que têm câncer ou pessoas que já são bem idosas. Então ele faz esses cuidados paliativos com essas pessoas e vai cuidando delas, né, pra elas terem uma vida mais digna, enfim. E eu achei muito legal nesse livro porque os personagens principais são muito interessantes,
mas os personagens secundários são muito bem trabalhados também. Então, os pacientes do Leon, o irmão dele, a namorada dele, todas essas pessoas são muito bem trabalhadas no livro, sabe? Outra coisa que eu gostei muito no livro foi que a autora, ela ia alternando. Um capítulo a Tiff narrava, um capítulo o Leon narrava. Então a gente conseguia, na mesma história, ao mesmo tempo, ver o ponto de vista dos dois personagens. Isso eu achei muito legal. Como eu falei, foi um desenho que me deu bastante trabalho, mas foi um desenho que eu gostei muito, muito de fazer. E no final eu amei muito o resultado. Então, valeu super a pena ter tido esse perrengue de ficar apagando e voltando. Outra coisa que eu gostei também muito do Leon é que ele tratava muito bem, assim, as pessoas. Ele não era uma pessoa muito aberta, não era uma pessoa muito sociável, não conversava tanto, mas mesmo assim ele sempre tratava muito bem as pessoas, os pacientes dele. Ele era alguém que demonstrava muita empatia. Eu achava isso muito legal. A gente vai acompanhar esses dois personagens, né, o Leon e a Tiff. E aí o Leon, ele tá precisando muito de dinheiro. Ele tá precisando de dinheiro por conta de uma situação que aconteceu na vida dele. E aí ele faz um anúncio de que tem lugar disponível em casa, né, para dividir o apartamento com outra pessoa. Só que esse anúncio, ele é bem peculiar. Por quê? Lá no anúncio fala que a pessoa não vai dividir só o apartamento, vai dividir tudo. Porque o apartamento só tem um quarto e uma cama. Então, quando a pessoa se mudar para lá, ela vai ter que dividir tudo com o Leon, não só a casa, né? E aí, ele coloca esse anúncio, e como ele tá precisando de uma certa quantidade de dinheiro, ele coloca o anúncio lá por muito pouquinho, sabe? A pessoa vai ter que pagar pouquíssimo nesse aluguel pra ele. E aí, a Tiff, nossa personagem principal, a mulher, ela também tá precisando de um lugar pra ficar. Mas ela está precisando de um lugar que ela não gaste muito, porque ela acabou de sair de um relacionamento bem complicado. E aí ela morava com esse antigo namorado dela, né? E aí eles terminaram e ela precisa de um lugar para morar e se mudar. Mas aí ela precisa se mudar rápido e um lugar que seja barato. Então ela vê esse anúncio e acaba entrando em contato com o Leon para poder ver como que são as coisas, né? E quando ela vai entrar em contato com ele, é interessante porque ela não sabe se é um homem ou uma mulher que tá fazendo esse anúncio. E ela entra em contato com ele, e quando ela descobre que é um homem, ela fica um pouco apreensiva, né? Dividir um apartamento com um homem. E aí lá no anúncio fala que a pessoa precisa trabalhar durante o dia e ficar em casa só durante a noite, certo? Porque o Leon, ele trabalha durante a noite. Então, essas pessoas vão morar juntas, entre aspas, né? Vão dividir o mesmo apartamento, mas não vão morar juntas de verdade, porque um vai estar em casa num horário e o outro em outro. Então, é como se a casa fosse compartilhada em horários diferentes. Tá vendo aí no esboço que eu apaguei os olhos e refiz, e agora a sobrancelha, porque realmente eu tinha um olhar muito específico que eu queria passar para esse personagem. Durante todo o livro ele demonstrava ser uma pessoa muito boa, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha pra cara dela e você pensa, que pessoa boa, dá vontade de ser amigo dela? No livro inteiro era essa a ideia que passava sobre o Leon, essa a aparência que me vinha na cabeça, sabe? Então, quando eu imaginava
ele imaginava isso, um homem que tivesse essa característica, né? Fosse uma pessoa assim, com cara de gente boa. E aí esse foi o resultado do esboço do Leon. Eu gostei demais, foi assim, ficou exatamente como eu tinha imaginado o livro inteiro. Sério, eu acho que eu nunca tinha feito um desenho na minha própria cabeça pra sair tão do jeitinho que eu tinha imaginado que era. Eu já tô fazendo aí a Tiff. E pra Tiff eu escolhi essa atriz, como eu falei pra vocês, ela é a Sookie, de Gilmore Girls, que é uma série que eu gosto demais. E durante todo o livro, pelas características que foram passadas, eu só vinha com ela na minha cabeça. Porque as características da Tiff é que ela é uma mulher ruiva, que ela é gordinha e é bem grande, bem alta. A única coisa que a Sookie não é alta, né? Mas o resto ela é ruiva, ela é gordinha. Então, foi isso que eu imaginei. Todas as características que davam foi isso. Além do que, no livro, mostra muito como a Tiff, ela é uma pessoa alegre, divertida, sabe? E eu tinha essa característica muito forte na minha mente por conta da Sookie na série de Gilmore Girls, que ela é uma personagem muito divertida, muito alegre. Então, quando eu vi essa personagem no livro, me veio muito na mente a Sookie e a atriz que faz ela. Nesse momento aí da pintura, eu peguei uma foto minha pra ter referência de mão, porque eu tava sem conseguir fazer a mão direito, tava ficando muito estranha. E isso aí é até uma dica pra vocês, quando vocês não estiverem conseguindo fazer alguma parte do corpo, um braço, um ombro, uma mão, uma posição do rosto, pegue alguma foto sua que esteja nessa posição ou tire uma foto nessa posição para você ter uma referência, porque é muito difícil a gente fazer uma coisa da nossa própria cabeça sem ter uma referência. Dificilmente a anatomia vai ficar legal, né? Então é bom ter assim uma referência, principalmente quando você quiser fazer algum desenho que envolve um pouco mais de anatomia, juntas, não juntas, articulações. Então quando você estiver fazendo qualquer desenho assim que envolve isso, anatomia, articulações, é interessante você olhar até seu próprio corpo para você conseguir ver direitinho como é que ficam as articulações de determinada posição. E aí eu tô fazendo o restante do esboço, né, da Tiff, como vocês podem ver. Então eu escolhi essa referência, né, que eu falei pra vocês. E eram essas as características que tinham sobre a Tiff, que ela era uma pessoa muito alegre, muito divertida. E outra coisa que falava muito sobre a Tiff era a vestimenta. Falava que a vestimenta dela era muito extravagante, muito que chamava atenção, colorida. Então, quando eu fui procurar uma referência também, eu escolhi uma referência de roupa que eu achasse que tinha a ver com isso, sabe? Que me remetesse às roupas que a Tiff usaria. E aí eu escolhi esse vestido amarelo, que tinha uma gola alta, com um blazer bem grandão, rosa pink. Eu acho que essa seria uma roupa que com certeza a Tiff usaria, sabe? Bem chamativa. E aí outra coisa que me fez também escolher essa referência é que eu tava achando o braço dela muito esquisito. E aí essa referência, o blazer, né, o sobretudo cobria o braço. Então eu, pois pronto, vai ser você mesma, querida. Vai ser você que vai ser a nossa referência. E aí eu usei ela justamente por isso também, pra eu poder não precisar me preocupar tanto com as articulações do braço, que eu não tava conseguindo fazer que ficasse legal. E aí no livro a gente vai acompanhar esses dois personagens. No momento que a Tiff descobre
que o Leon é um homem, ela fica um pouco receosa de se mudar, né, pra casa dele, morar com um homem, que estranho. Mas ao mesmo tempo ela fica, não, mas não tem problema porque não é tão esquisito assim, porque ele nunca vai estar em casa quando eu tiver. Ele sempre vai estar no trabalho. E é sempre assim. Ele trabalha durante a noite e ela só está em casa à noite, porque ela trabalha durante o dia. E aí eles ficam revezando isso. A Tiff, ela trabalha numa editora de livros. E aí os livros, a maioria dos livros que ela edita são livros de DIY. E são livros tipo que ensinam a fazer cachecol. É muito livro de cachecol. Uma coisa bem aleatória sobre esse livro, é porque tem muito cachecol. E é bem legal também o pessoal do trabalho dela, acompanhar os amigos dela. Os amigos dela são muito massa. Acompanhar eles foi super legal. Realmente os personagens secundários desse livro são muito, muito bem trabalhados. Dá assim gosto de você ler, sabe? Porque realmente não foca só nos personagens principais, sabe? Eu acho muito chato às vezes livros de romance, porque parece que só aquelas pessoas existem no universo. Quando você tá lendo um livro de romance, parece que pra a fulaninha só o fulano existe. E pro fulano só a fulaninha existe. E não é assim na vida real. Ninguém para a vida pra começar um relacionamento. E eu achei isso muito legal nesse livro. Eles não focaram só nos personagens principais. Tem muitos personagens secundários bons, que foram bem trabalhados. E até os personagens secundários que eu não gostei tanto foram bem trabalhados. Então, achei isso muito massa, muito legal. E como eu disse, a Tiff, ela saiu de um relacionamento que era abusivo e foi morar lá nessa casa com o Leon. É um homem que ela não conhecia, né, mas também nunca via. Só que, detalhe, a Tiff, ela não percebia que esse relacionamento era abusivo. Então é bem interessante você acompanhar essa descoberta dela, essa percepção que ela vai realmente entendendo como que era o relacionamento dela, como que era ruim, depois que ela para de estar cegamente apaixonada pelo homem, né? E aí, nesse meio tempo, a gente vai acompanhando eles dois profissionalmente e nas suas vidas pessoais. Aí eu tô mostrando pra vocês um pouquinho do esboço, os detalhes pra vocês conseguirem ver. Eu coloquei esse negocinho assim de médico pra dar um... mostrar que ele era enfermeiro, né? O cara é enfermeiro. E aí eu tô começando a pintura. Como eu falei pra vocês, eu gosto de começar da esquerda pra direita pra não acabar manchando tudo. E aí eu tô começando a pintura do Leon. Eu faço uma base com a aquarela bem diluída pra poder ter uma base mesmo ali do que eu tô fazendo. Quando são pinturas assim, pequenininhas, tá vendo que esse papel não é grande, ele é pequenininho. E a pintura tá pequena, né, o desenho tá pequeno. Eu não costumo dar tantos detalhes ou fazer tantas camadas como eu faço quando é uma pintura maior ou uma encomenda. Porque, primeiro, eu não tenho espaço para isso e é muito mais difícil fazer detalhes em desenhos pequenos, então eu nem me forço. Como esse vídeo era um vídeo para eu realmente relaxar um pouquinho pintando, fazer assim uma pinturinha bem de boa, eu nem fiz muita questão de fazer uma coisa assim extremamente elaborada. Eu só queria fazer algo para me divertir e algo que me remetesse ao livro, sabe? E aí, eles começam a se comunicar com post-it. Eu achei isso super legal, porque, mano, imagina aí, você não conhece uma pessoa, você nunca falou com ela na vida, você nunca nem viu ela na sua vida, e aí você começa a se comunicar com ela por post-it. Mas não só isso, você mora com ela e nunca viu ela. Olha aqui. Muito massa essa premissa, né? E aí, nesse livro também, a gente vai ter o desenvolvimento dessa amizade deles dois. Porque, por mais que eles não se conhecessem, eles nunca tivessem se visto, eles tinham ali um relacionamento por post-it, um relacionamento de amizade ali por post-it. E isso era super legal de acompanhar.
Esse foi o primeiro livro que eu li dessa autora. E foi, assim, um livro que me deu vontade de ler mais coisas dela, porque realmente foi um livro, assim, muito fácil de ler. A leitura é muito fluida. E como a gente acompanha tanto o ponto de vista do Leon quanto o ponto de vista da Tiff, a gente percebe muita coisa que se fosse só por um ponto de vista ia passar batido. Ou a gente ia acabar tendo muitas dúvidas, né? E aí, como vocês sabem, esse é um livro de romance. Então aqui a gente vai acompanhar eles dois desenvolvendo realmente um relacionamento sem se conhecer, sem se ver. E aí é muito legal isso, porque assim, no começo do livro, o Leon, ele tem uma namorada, e aí ele, como eu falei, né, ele trabalha durante a noite, e a Tiff trabalha durante o dia, então eles nunca se encontram, mas no final de semana nenhum dos dois trabalha. Só que o Leon, ele passa todos os fins de semana na casa da namorada. Então eles realmente nunca se encontram, nem mesmo no final de semana. E aí eu comecei a fazer o cabelo, né, aí na pintura, dar um pouco mais de detalhes. Eu acho bem difícil dar detalhes assim em desenhos pequenos, em pinturinhas assim pequenas. Mas eu realmente tava gostando muito, muito dessa pintura, porque ficou do jeitinho que eu imaginava, realmente, os personagens, sabe? E aí outra coisa muito legal que a gente acompanha no livro é o irmão do Leon. Eles estão passando por uma situação bem complicada ali com o irmão dele, né? Ele foi preso, então o Leon, ele tá precisando do dinheiro justamente por isso, né? E aí a gente vai acompanhando todo esse processo, como que ele tá lidando com essa situação, como ele consegue equilibrar o trabalho, a vida pessoal, o namoro, o relacionamento dele, né? Com tudo que tá acontecendo na vida dele. Isso eu achei muito, muito bacana. E aqui nesse livro a gente vai ter abordagens de temas muito interessantes. A gente vai ter temas sobre racismo, a gente vai ter esse tema abordado aqui, né? Também vai ser falado bastante sobre relacionamentos abusivos e tóxicos, pessoas que são tóxicas, que são ruins e talvez nem estejam preparadas para um relacionamento. A gente vai ter também falando bastante sobre o corpo, por a Tiff ser uma mulher gorda. Ela não é uma pessoa obesa, mas ela é uma pessoa plus size. E por trabalhar nesse ramo da moda, né, ela faz edição de livros sobre moda, ela serve de modelo em alguns lugares, de cachecol, enfim. Então, é um ambiente complicado, né, para uma pessoa plus size. E aí, é bem interessante acompanhar isso também. Então, são vários temas que são abordados nesse livro, que são muito bons. É abordado de uma forma bem natural, não fica nada pesado nem tenso, o livro não fica tenso, nada é assim pesado. Pelo contrário, é um livro super leve de ler, é um livro que eu realmente gostei demais de ter lido, sabe? A experiência de leitura foi muito boa. Eu comecei a ler o livro um pouquinho antes do meu casamento, então eu tava realmente precisando de uma leiturinha assim tranquila, porque era aqueles dias de tensão, sabe, do casamento. E aí foi muito bom ter escolhido esse livro, realmente pra desopilar um pouco. E foi um livro muito bom de ler, muito bom. Ele é super leve, como eu falei, tem a escrita muito fluida, porque você acompanha os dois personagens, sabe? Quando uma história foi ali contada, uma situação aconteceu, já parte para outra situação contada pelo outro personagem. Então isso é muito, muito legal de ser lido mesmo. Aí na pintura eu comecei agora a fazer a Tiff. E aí, como eu falei pra vocês, ela é uma mulher ruiva. E eu não sei se é da minha cabeça, mas eu tenho a impressão de que pessoas ruivas, elas têm a pele um pouquinho mais avermelhada também.
Então, eu fiz aí mais ou menos o mesmo tom do cabelo pra pele, né, dessa primeira camada. Eu não sei se isso é cor da minha cabeça, pode ser também, mas eu tenho essa impressão, que pessoas ruivas têm os tons de pele mais avermelhados. Aí agora eu comecei a fazer o cabelo da Tiff. Eu escolhi um ruivo bem mais marcante, assim, mais puxado pro amarelado do que o da Suki, né, em Gilmore Girls. Não sei se vocês já assistiram ou lembram dessa atriz, mas ela tem um ruivo bem escuro no cabelo. Só que eu quis escolher um ruivo mais aberto pra Tiff. Como ela era uma personagem, assim, muito alegre, muito divertida, eu queria realmente trazer uma cor mais vibrante pro cabelo dela. No livro, eu não lembro se fala se ela é ruiva natural ou se ela é ruiva pintado, né, o cabelo, eu não lembro. Mas, de qualquer forma, eu escolhi esse tom. E a Tiff, ela era uma pessoa muito divertida, sabe? Muito. Faz muito tempo que eu li o livro, na verdade. Foi em janeiro que eu li esse livro. Eu acho que eu iniciei ele em janeiro e eu acho que eu terminei em fevereiro, não lembro muito bem. Mas faz bastante tempo já, então tem muita coisa que eu não lembro muito. E eu acho que pra fazer esse vídeo até foi bom, porque eu morro de medo de dar algum spoiler pras pessoas. Então foi até bom ter algumas coisas que eu não lembro mais tanto sobre a história. Mas essa questão da personalidade da Tiff é algo que ficou muito marcado, sabe? Desde o começo do livro, fica muito claro como ela é uma pessoa divertida, assim, alto astral, que deixa todo mundo que tá ao redor, assim, feliz. Os amigos dela são muito próximos dela, sabe? Eles têm uma amizade muito legal mesmo. Eu não lembro mais o nome deles, mas eu acho que são 4 amigos dela, que mais aparecem no livro. E eles têm uma personalidade muito massa. Eles são bem divertidos, são muito legais. Então, eu gostei muito mesmo de acompanhar esses personagens secundários aí. E durante o livro, algumas coisas vão acontecendo para que os amigos da Tiff, eles comecem a ter alguma participação ali na vida do Leon. Algumas coisas que acontecem na vida do Leon acabam se misturando ali com a vida dos amigos dela, e especialmente de uma das amigas dela. Então é bem legal acompanhar isso, porque a amiga dela conhece ele pessoalmente antes que ela o conheça, já que, né, eles nunca se encontram ali no apartamento. E aí, pra fazer a pintura, eu coloquei ali em cima 2 post-its, um rosinha pra representar a Tiff, que foi a cor que eu usei na roupa dela, e um verde água pra representar o Leon, que foi a cor que eu usei na roupa dele também, né? E aí, como eu falei, eles se comunicavam ali por post-it. E até vai sair, ou já saiu o filme desse, ou é série, não lembro, uma adaptação aí do livro. Mas eu não gostei tanto, assim, da escolha dos atores, porque foi completamente diferente do que eu imaginei pros personagens. E depois que eu vi a escolha, eu até fiquei na dúvida se realmente a Tiff, ela era ruiva ou eu que imaginei isso. Da mesma forma que eu estou na dúvida se eu imaginei que ele tinha uma aparência indiana ou ele tinha mesmo, ou foi eu que imaginei, sabe? Então, foram, assim, os personagens escolhidos para adaptação completamente opostos ao que eu imaginei. Não tem, assim, nada a ver mesmo com o que eu imaginei para os personagens. E a coisa que mais, assim, eu achei diferente foi ela ser magra na adaptação, sabe? Porque é uma coisa que realmente fazia muita diferença, tinha muitos diálogos sobre o assunto. Então, eu senti, assim, que não teve muito a ver, sabe? As características dos atores pra adaptação. Mas isso acontece bastante, né? A gente gosta muito de um livro quando vai ver a adaptação, não é lá essas coisas, ou não condiz com o que a gente imaginou. Mas é
um livro que eu realmente recomendo muito, não é por menos que eu dei 5 estrelas pra ele, né? Porque foi um baita de um livro. Como eu falei, foi o primeiro livro 5 estrelas desse ano. Os primeiros que eu li não foram tão bons. Eu até fiz aqui um vídeo pro canal falando dos livros que eu tinha lido. E se vocês forem lá olhar, os primeiros realmente não foram nada bons. Então ter lido esse livro aí foi bem legal. Eu fiz o post-it, né, como se fosse escrito pela Tiff Rosinha e pelo Leon, o Verde Água. E aí no da Tiff eu botei várias linhas, porque os post-its dela tinha muita coisa escrita. E já o do Leon era pouquíssimas coisas. E uma coisa interessante é que no final dos post-its dela, ela sempre colocava beijos. E no do Leon ele sempre só colocava o nome dele. E aí, foi esse aí o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês queiram que eu traga mais vídeos sobre isso, né? Sobre livros e arte. Que realmente é um tipo de vídeo que eu gosto bastante de fazer. Se vocês já tiverem lido esse livro aí, por favor me contem nos comentários. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.